Seja bem-vindo ao aulão número 5 do curso onde eu estou te ensinando de forma gratuita aqui no canal a criar uma planilha de frente de caixa, PDV, utilizando o Excel com VBA. E nesse aulão número 5, o foco vai ser aqui a escrita do código que fará a remoção, ou seja, excluir um item aqui da lista. Por exemplo, veja que eu lancei duas vezes aqui esse item. Vamos supor que eu quero excluir ele. Então, como é que fica? Estando aqui dentro, a gente vai utilizar a tecla Delete, e ao fazer isso ativa aqui embaixo o modo de exclusão. Agora eu posso, com a setinha do teclado, navegar até o item qual eu quero remover. Nesse caso, eu vou remover o item 9. Ao dar um Enter para poder confirmar a remoção, conforme a legenda aqui abaixo diz, dá um Enter. Ele está me dizendo, ó, deseja de fato excluir o item? Aí aparece qual é o item selecionado, qual é a descrição, quantidade, preço e valor total. Ao cancelar, ele não faz nada. Se eu confirmar, ele faz a exclusão do item e refaz todo o cálculo. Ele reordena os itens, recalcula a quantidade, recalcula o subtotal. Então, esse vai ser o assunto dessa aula específica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bora lá? Bom, então iniciando mais uma etapa aqui dentro da nossa planilha PDV Excel. Eu vou agora fazer a parte de remover o item aqui do nosso PDV, porque pode ser preciso, né, a gente cancelar algum item. Vamos fazer isso agora. Vou fazer o seguinte, eu vou aumentar aqui embaixo no nosso formulário de PDV, aumentar um pouquinho, porque nessa área eu quero que apareça uma legenda explicando o que o usuário vai ter que fazer, né? Então, vou pegar aqui, ó, descer um pouquinho aqui, vou pegar esse pontinho no formulário, vou clicar, arrastar um pouco para ele ficar um pouco maior, certo? E aí eu vou executar de novo para ver se vai ficar bacana nesse tamanho. Eu acho que pode até aumentar um pouquinho mais. E aí cada um faz conforme a sua demanda, tá? Deixa eu executar de novo. Acho que agora já tá. Beleza. Vou então acessar aqui a caixa de ferramentas dentro aqui do Excel através do botãozinho aqui. Vou pegar agora uma label. Na verdade eu poderia ter copiado uma label dessa daqui. Eu vou até fazer isso inclusive para a gente ganhar tempo. Seleciono qualquer uma dessas, seguro Ctrl, clico, arrasto. E aqui dentro eu vou pegar esse pontinho aqui, ó, e vou arrastar ele até mais ou menos o final ali da minha tela, beleza? Vou agora apertar F4, a propriedade cor do texto, que é o Forecolor, eu quero ela vermelha, tá? A fonte, o tamanho dela tá muito grande, esse tamanho de 18. Eu vou colocar aqui uns 14. Eu acho que está interessante. E observe que ao mudar o tamanho da fonte, ele mudou o tamanho do controle. Eu não quero isso. Eu quero que ele fique sempre desse tamanho que eu determinei. Então, a propriedade que está fazendo esse ajuste automático é a propriedade AutoSize. Aqui é um E, tá? AutoSize. Essa palavra size quer dizer tamanho e o auto é automático. E nesse controle, como eu copiei daqui, quando eu criei esse de cima, ele estava ativado. Ao copiar, copiou todas as propriedades, incluindo essa. Então, vou vir aqui e vou colocar ele como falso. Agora, eu posso pegar o tamanho dele aqui e levar até onde eu quiser aqui na lateral direita, beleza? Então, mantive aqui, ó, alinhado com a área dos itens aqui do nosso PDV. Vou agora escrever um texto ali dentro. Vou colocar assim, olha, na propriedade Caption, modo de exclusão ativado. Aí, eu vou colocar aqui na frente o seguinte, pressione Enter para excluir ou ESC para sair, beleza? Então vai ficar dessa forma. Essa label, o nome dela, eu vou chamar de LBL modo excluir, tá? Aí você pode dar o nome que você quiser. Aí tem um detalhe, quando a gente executar o projeto, eu não quero que essa label fique à mostra. Eu quero que ela apareça somente quando eu apertar a tecla Delete aqui dentro, tá? Então vamos fazer assim. Vou selecionar a label que eu acabei de criar, seleciono ela, venho na propriedade Visible, né? Ou seja, se o controle vai ou não vai aparecer na tela. Ele está marcado como verdadeiro, que é o padrão, quando você cria algum elemento. Eu vou então selecionar e vou alterar para falso. Desse modo, ao executar, o controle não aparece mais. Beleza, agora quando eu apertar a tecla Delete aqui dentro, para entrar no modo de exclusão, aí eu quero que ela apareça. Então, vou vir aqui, ó, vou dar um clique duplo no controle, certo? Onde eu vou digitar os códigos. Vou procurar aqui em cima o evento Keydown, certo? Ó, que é quando a gente vai apertar alguma tecla. E aqui dentro eu vou verificar o seguinte,
A tecla que eu estou apertando é a tecla Key Down, a setinha para baixo no teclado. A tecla que eu estou apertando é a Key Up, ou seja, a setinha para cima no teclado. Mas eu quero saber se a tecla que eu estou apertando agora é a tecla Delete, né? Em muitos casos aí apenas Del em alguns teclados, né? Então aqui embaixo, ó, eu vou colocar assim, olha, caso a tecla que eu estiver apertando seja a tecla VBKey Delete. Se for, aí eu vou chamar a macro que ativa o modo de exclusão. Mas eu ainda não criei essa macro aqui na nossa planilha de frente de caixa, tá? Vou criar agora. Eu vou então chamar ela, vou colocar assim, olha, modo excluir, tá? Aí eu vou copiar esse nome aqui, vou entrar dentro do módulo, mod PDV Excel, dar um clique duplo nele lá no final, vou dar um Ctrl End, eu vou criar agora essa outra macro aqui, tá bom? Ó, sub modo excluir. Vou pegar o formulário PDV, a label LBL modo excluir e vou mandar ela aparecer na tela. Vamos então testar se, quando eu executar, se eu estiver apertando aqui a tecla Delete, aliás, eu apertei a letra D, vou apertar Delete, olha lá, ó, apareceu. Só que tem um detalhe, eu não quero excluir quando não tiver nenhum item ainda no nosso PDV, tá? Então, toda vez que esse elemento for igual a zero, aí eu quero desconsiderar esse modo excluir. Como é que a gente faz, então, para bloquear isso? Eu vou selecionar esse elemento aqui, que é onde vai mostrar o total de itens. Vou apertar F4 e vou olhar o nome dele, ó. O nome dele é LBL num itens PDV. Então, dentro do código que eu acabei de escrever, eu só irei ativar o modo de excluir quando, de fato, tiver algum item. Então, se dentro do form PDV a label LBL num de itens, o caption dela for igual a zero, então, nesse caso, eu vou dar um exit sub, ou seja, eu não quero executar nada daqui para baixo se esse valor do caption da label que tem o número de itens do nosso PDV tiver aqui com o valor igual a zero. Aí vai executar o exit sub, que quer dizer sair da rotina, ou seja, pula direto aqui para baixo, beleza? Desse modo agora eu posso apertar a tecla Delete aqui infinitas vezes, que não vai acontecer nada. Somente quando eu adicionar um item, aí sim eu aperto e ele entra no modo de exclusão, tá bom? Agora, ao apertar a tecla ESC aqui dentro, eu quero sair do modo de exclusão, beleza? Como é que eu faço isso então? Eu vou dar um clique duplo aqui novamente, vou entrar aqui, ó, no TXT busca keydown e vou verificar agora, ó, tecla para baixo, tecla para cima, tecla delete. Agora eu vou apertar a tecla ESC. Então vamos lá. Caso a tecla que eu apertar aqui seja a tecla escape, que é o ESC, aí eu vou chamar a função sair do modo excluir, tá? Então eu vou copiar essa macro aqui, entro dentro do módulo, crio ela aqui, e a única coisa que eu vou fazer nela por enquanto é Ctrl C, Ctrl V aqui, e altero aqui para falso, beleza? Desse modo agora, observe que ao executar aqui, ó, quer ver, ó, eu vou vir aqui e vou adicionar um item, tá? Vou adicionar outro, vou adicionar outro. Agora, apertando para baixo, para cima, ele movimenta as células ali. Apertando Delete, aparece que entrou no modo de exclusão. Apertando para baixo ou para cima, continua modificando. Quando eu apertar Enter agora, com esse modo de exclusão ativado, eu quero excluir o item que eu selecionar, tá? Esse, então, vai ser o nosso próximo passo. Mas aí tem um detalhe importante. E se a pessoa quiser adicionar um outro item, ela pode? Pode. Mas só que, durante o processo de exclusão, eu não quero permitir que ele adicione um novo item. Eu quero falar assim, olha, o processo de exclusão será desligado. Enfim, eu vou trabalhar nisso daqui a pouquinho. Deixa eu continuar com essa parte do excluir, depois eu vejo o que eu faço. Então vamos lá, toda vez que o modo de excluir estiver ativado, ou seja, essa label tiver amostra, eu quero então, na hora que eu apertar Enter, tá? Quando eu apertar Enter, eu quero excluir o item selecionado. Então vamos fazer assim, ó. Quando eu der um clique duplo, aliás, quando eu apertar Enter aqui dentro, eu tenho que verificar primeiro se essa label está aparecendo. Porque se ela tiver, a gente está no modo de exclusão. Então, ó, vou dar um clique duplo aqui, vou vir aqui no evento Keydown, vou descer até aqui embaixo e vou colocar assim, olha,
caso eu apertar a tecla VBKey return, tá? O enter, ele é assim, tá? Esse aqui é o código da tecla enter, tá bom? Se eu apertar a tecla enter, eu vou então chamar a função excluir item do PDV. Mas só que tem um detalhe, a gente só vai excluir se tiver com o modo de exclusão ativado. Então vamos copiar essa macro aqui, vou dar um Ctrl C, vou trazer ela para cá, vou colar ela aqui, e vou fazer agora a inteligência para saber se aquela label está ou não está aparecendo. Então vamos lá. Se a label, lá dentro do formulário, form PDV, a label chamada modo de excluir, se a propriedade visible dela tiver igual a verdadeiro, ou seja, se ela estiver aparecendo na tela, então, nesse caso, a gente vai executar. Se não estiver aparecendo, eu não quero executar. Então, eu vou colocar assim, ó, se for igual a false, ou seja, não está aparecendo, aí dá um exit sub. Agora, todo o código que eu vou colocar aqui embaixo só será executado quando essa label estiver aparecendo, porque se ela não tiver, vai ser executado o exit sub. Agora eu vou fazer assim, eu quero só apenas mostrar uma mensagem assim, ó, produto excluído com sucesso. Por enquanto, tá? Para a gente testar, tá bom? Por enquanto é só isso aqui. Vamos então agora executar para a gente ver se de fato vai funcionar. Vou adicionar alguns itens aqui, vou apertar delete e depois eu vou apertar enter. Olha só, apertei enter. Olha lá, produto excluído com sucesso. Então significa que ele já está identificando todas as teclas que eu estou apertando com clareza. O nosso próximo passo, então, que eu vou fazer agora no próximo vídeo, vai ser de fato fazer a exclusão desse item aqui, beleza? Bom, agora o nosso próximo passo na nossa planilha frente de caixa PDV Excel vai ser, após entrar no modo de exclusão, apertando a tecla delete, vai ser de fato excluir o item que tiver com a seleção ativa aqui na nossa grade, tá? Então, primeiramente, eu vou te explicar como excluir uma linha aqui no VBA e aí depois eu faço de fato a exclusão. Dentro aqui então do nosso módulo, mod PDV Excel, eu vou dar um clique duplo e vou vir aqui no final de tudo e vou criar aqui uma macro. Vou chamar testar excluir PDV Excel, tá? É somente para a gente fazer o teste mesmo da exclusão. Para você excluir alguma linha aqui no VBA, você vai escrever o nome da planilha qual você quer excluir, nesse caso, a planilha itens. Você vai digitar ponto e vai pegar a propriedade rows. O que essa palavra rows significa? Significa linhas, tá? Aí, essa palavra rows quer dizer todas as linhas do Excel, desde a número 1 até a última. Vou clicar aqui numa linha vazia, vou segurar Ctrl e apertar para baixo. Veja que no meu caso, a minha versão do Excel tem 1.048.576 linhas. Então, quando você escreve rows, você está dizendo todas elas. Agora, você vai abrir parênteses e vai passar qual das linhas especificamente você quer excluir. Por exemplo, eu quero excluir a linha 5, quero excluir a linha 50. Beleza? Uma vez que você passa qual delas você quer excluir, você digita ponto e pega aqui o comando delete, tá? Então, é assim que você faz. Se você quiser excluir um intervalo de linhas, você vai colocar entre aspas o número inicial, por exemplo, desde a linha 2 até, esse 2 pontos quer dizer até, a linha final. Nesse exemplo, eu estou excluindo da linha 2 até a linha 5.000, mas não é isso que eu quero excluir somente a linha em questão. Então, vou ter que passar aqui o número dessa linha que eu quero excluir. Mas só para você entender, eu vou deixar a linha número 3. Aí eu vou apertar F8, aperto F8 de novo, e aperto F8 de novo, o VBA vai fazer a remoção da linha 3 dentro da planilha itens. Observe que essa linha será removida, quer ver? Ó? F8, olha lá, excluiu, tá? Vou apertar F8 de novo para poder confirmar. Então, é exatamente isso, esse código aqui, ó, que nós temos que executar aqui dentro, tá? Mas no lugar de 3, eu tenho que saber qual é a linha que vamos excluir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar essa macro testar excluir PDV, vou lá no comecinho de tudo, vou criar uma variável que eu vou chamar de lim excluir, e ela vai ser do tipo long. Aí, essa variável lim excluir, eu vou ir lá no final de novo e vou passar ela aqui dentro, ó. Show? Beleza. Mas eu preciso saber qual é a linha correta que eu quero excluir. Vou fazer o seguinte, então. Toda vez que eu iniciar aqui, aliás, toda vez que eu adicionar um item novo no meu PDV, eu quero que a minha linha
de excluir, ela seja igual a 2, beleza? Desse modo, eu tenho um valor inicial para ela, ou seja, adicionei um item, aí sempre revolta, né? Revolta não, reseta, volta a ficar ali o número 2. Só que eu preciso que essa linha, ela mude para a linha 3 quando eu descer, linha 4, linha 5, ou ela volte para 4, 3, 2 quando eu subir, na hora que eu estiver aqui no meu formulário, ó, fazendo esse processo de adicionar os itens e então navegar entre eles, apertar para baixo, para cima e por aí vai, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa variável que eu acabei de criar, lim excluir, tá vendo? Vou copiar ela. Eu vou entrar aqui, ó, nessa caixa de procedimentos, de eventos, e vou pegar o evento descer destaque. Toda vez, então, que eu descer ali no destaque, eu vou pegar essa linha, essa variável, e vou dizer que ela vai receber mais 1. Toda vez que eu subir no destaque, eu vou dizer que essa variável ela vai receber menos 1. Agora, eu vou lá no final, dentro da nossa macro de excluir, ao invés de excluir diretamente aqui, eu vou comentar essa linha e essa daqui também, e vou colocar aqui assim, olha, msgbox linha excluir, porque eu tenho que testar para saber se de fato vai funcionar, tá bom? Porque pode ser que a linha, quer ver? Vamos testar. Aí eu sempre gosto de testar antes de executar para poder ver o que vai de fato acontecer. Vou adicionar alguns itens aqui e vou agora apertar para baixo e vou apertar delete, tá? Agora eu vou apertar enter. Ó, aqui ele deu sub não definido, é porque eu escrevi errado aqui, ó, msgbox, tá? Acertei, posso apertar F5. Olha lá, ele deu o número 3. Por que ele deu aqui o número 3? Número 3 é o número da linha, ok? Número da linha, onde está o item número 2. Tá certo, né? Tá certo. Eu vou até trazer um pouquinho para cá, para ver se de fato é isso mesmo. Agora eu vou apertar para cima. Vou apertar Enter de novo. Observe que tá com o modo de excluir ainda ativado, tá? Deu a mensagem do número 2, ou seja, o número da linha onde está o item número 3. É exatamente isso, ó. O item 3 está aqui na linha 2. Agora, se eu apertar para cima mais uma vez e apertar Enter, ah lá, ele deu o número 1. Ué, mas número 1 não é uma linha que eu quero excluir, porque número 1 é o número da linha do nosso cabeçalho. Beleza, vamos apertar para baixo uma vez, duas vezes. Vou apertar para baixo várias vezes, tá? Apertei, apertei, apertei. Vou apertar Enter agora. Ó, linha 6. Ué, mas por que linha 6? Na linha 6 nem tem nada, tá vendo? Então, a gente vai ter que fazer esse tratamento agora. Qual vai ser o tratamento? Bom, quando a nossa linha for igual à linha 2, aí tem que parar de receber o menos 1. Não pode voltar para a linha 1, tá? Quando a nossa linha já for igual a uma que já está ali, a última preenchida, também tem que parar de receber o mais 1, porque senão vai excluir linhas igual a essa, ó, linha vazia. Show? Então vamos fazer esse procedimento de parar de avançar quando já chegar no limite. Então dentro da nossa macro aqui descer itens, ó, vamos voltar lá na macro descer aqui. Vou colocar assim, olha, no descer, primeiro vou fazer o subir, tá? No subir, se a nossa linha a ser excluir já for igual à linha 2, então essa parte aqui, ó, não precisa acontecer, tá? Então só vai acontecer se ela for maior do que 2. Aí sim, essa parte aqui acontece. Caso contrário, não acontece nada. Então eu coloco ela dentro de um bloco if, verifico assim, somente se a linha for maior do que 2, acrescenta menos 1. Aí eu já consigo o primeiro problema, quer ver? Eu consigo resolver o primeiro problema. Vou adicionar um item, agora eu vou apertar para baixo, aperto Enter, Delete para entrar no modo de excluir, Enter, ó, linha 3. Vou apertar para cima, Enter, linha 2. Agora eu aperto para cima, Enter. Tá vendo? Então ele não muda a linha para a linha 1. Afinal, já chegou no limite. Agora vamos ver a questão para quando chegar no limite final, porque olha só, apertei Enter, está na linha 3. Se eu apertar para baixo, apertar Enter, ó, linha 4. Para baixo, Enter, linha 5. Isso está errado. Então eu vou vir aqui e vou colocar assim, olha, dentro da função de descer, eu vou verificar assim, olha, se a nossa linha excluir, ela tiver menor do que a planilha itens, a quantidade de linhas que já foram usadas, todas elas, tá? A contagem, menos 1. Por que eu tenho que colocar menos 1? Por conta do cabeçalho. Então, por exemplo, olha, aqui eu tenho 3 linhas usadas, não é isso? Na verdade, a gente pode fazer assim, não precisa colocar menos 1, porque a linha vai ser a linha 3, de fato, ó. 3 linhas usadas, a última linha vai ser a 3. Então, aqui eu posso deixar igual a
somente a contagem mesmo. Então, enquanto ela for menor do que a contagem, aí você acrescenta mais um. Agora, quando chegar no momento que já está igual, já chegou na última linha, não precisa mais acrescentar mais um, tá bom? Então, vamos testar essa parte aqui antes da gente fazer a exclusão. Adicionei o item, apertei Delete, Enter, linha 2. Vou apertar para baixo, Enter, linha 3. Aperto para baixo, já acabou, não desceu mais. Enter, linha 3. Então, já tem um limite, ele não vai mais do que o início ou o fim do nosso total aqui. Uma vez que eu tenho isso, basta eu lá na nossa macro, tá? Eu posso já comentar essa parte aqui, descomentar, aliás, e excluir o outro código ali. Beleza, desse modo, vamos ver se ele vai excluir a linha. Ó. Eu vou até trazer aqui para o lado, vamos adicionar alguns itens. Show? Vou apertar Delete e vou apertar Enter. Olha só, a linha selecionada é a 3, né? O item selecionado. Tem que excluir a linha 2. Vou apertar Enter. Ó, excluiu. Produto excluído com sucesso. Mas veja que não refez a nossa busca, tá? Então, nós vamos refazer a nossa busca agora. Depois que excluir, ou até mesmo antes, a gente chama a função listagem itens PDV Excel. E, mais importante de tudo, tá? Pega a linha excluir e retorna ela para a posição inicial, que é a posição 2. Show? Beleza, vamos testar novamente? Adicionar alguns itens. Vou selecionar ali o primeiro. Vou dar um delete. E depois vou dar um enter, ó, excluiu. Veja que automaticamente ele deu a mensagem, atualizou a busca. Mas olha o que acontece se eu descer a seleção. Ah, outro detalhe, tá? Acabamos de excluir, sai do modo de exclusão. Então a gente tem que pegar essa label ali, ó, e tirá-la da jogada também, ó. Form pdv.lbl modo excluir visible é igual a falso. Porque senão ele vai ficar no modo excluir ativado para sempre. Excluir o item já desativa o modo de excluir ali do nosso PDV. Vamos então testar mais uma vez. Vou adicionar os itens. Eu vou excluir agora o item do meio, tá? Vamos lá. Eu vou apertar para baixo. Primeiro, delete para poder entrar no modo de exclusão. Agora para baixo para selecionar qual item eu quero excluir. E depois enter para poder confirmar. Excluiu. Olha só. Veja que ele ficou item 3, item 1. Eu não quero isso. Eu quero que toda vez que eu excluir, ele volte à numeração correta. Item 2, item 1, tá? Eu vou fazer isso no próximo vídeo. Vamos agora fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Vamos perguntar ao usuário se de fato ele quer excluir aqui. Porque se ele talvez apertou delete ali, apertou enter para poder remover, né? E aí eu quero mostrar uma pergunta na tela se de fato ele quer excluir. Então aqui dentro do nosso código, ó, antes de fato fazer a exclusão, que é essa linha aqui, ó, essa linha que exclui. Antes dela eu vou perguntar. Então, ó, se após mostrar uma mensagem, uma caixa de mensagem, aí nesse caso eu tenho que colocar entre parênteses, tá? Vou colocar um texto qualquer, vou colocar o botão VB Yes No, que é o botão de sim e não, juntamente com o botão de pergunta, o VB Question. Vou colocar um título, tá? Daqui a pouquinho. Se a resposta for igual a VB No, então, nesse caso, dá um exit sub, ou seja, não precisa descer executando esse bloco de código se eu clicar em não. Aí executa o exit sub. Qual vai ser a pergunta que eu vou fazer? Vamos lá. Deseja, de fato, excluir o item selecionado? Beleza. Agora, aqui na frente, eu vou colocar PDV Excel com Edivan Cabral, que no caso é o título aqui da nossa planilha, tá? Conforme eu já fiz em outros momentos, eu vou dar uma quebra de linha aqui, ó, após a vírgula, após o espaço em branco, digito um underline, dou um enter, e aqui na frente também, ó, só para que você consiga ver tudo aí na tela. Show? Mas o VBA vai interpretar isso aqui tudo como uma única linha, quando você coloca esse sinal aqui para quebrar. Então, desse modo, se a gente vier aqui, ó, executar de novo, ó, apertei delete, aperto para baixo ou para cima para selecionar, dou um enter para confirmar, aí ele está me perguntando se de fato eu quero excluir. Aí se eu clicar em não, ele não vai excluir, se eu clicar em sim, ele vai excluir. Ó, cliquei em não, ó, não excluiu. Aperto enter de novo para confirmar. Agora sim, vou clicar em sim, ó, excluiu. Tá vendo? Então na próxima aula a gente vai ver essa questão aqui da numeração. E eu também quero, vou dar aqui um delete, apertar enter, eu também quero mostrar informações do item selecionado aqui dentro
dessa caixa de mensagem. Farei isso no nosso próximo vídeo, espero você lá. Bom, então dando sequência à nossa planilha de PDV aqui, utilizando o Excel VBA. Nas aulas anteriores, eu fiz aqui a remoção do item, mas está ficando aqui alguns detalhes que eu quero ajustar nesse vídeo em questão. Quando a gente aperta Delete, ele ativa aqui embaixo o modo de exclusão do nosso PDV. Ao apertar Enter, ele pergunta se o usuário quer de fato excluir, mas eu quero melhorar essa mensagem, identificando melhor o item. Show? Então eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço para pegar o item da informação, aliás, pegar a informação da linha qual eu estou excluindo e jogar ela aqui dentro. Fazer assim, ó, vou clicar em não, vou fechar aqui o nosso formulário. Dentro da macro que faz essa pergunta se o usuário quer ou não quer excluir, então ó, eu abri aqui o módulo, mod PDV Excel, apertei Ctrl mais a tecla Home, veio aqui para o final. Na hora aqui de fazer a pergunta, ó, deseja de fato excluir o item selecionado, eu vou tirar esse selecionado daqui, tá? Aí eu vou colocar 2 pontos. E aqui abaixo eu vou colocar assim, ó. Eu vou pegar a planilha itens na célula da coluna A. Na verdade não é a coluna A, porque a coluna A é o ID. Aqui, ó. O número do item, né? A gente pode até colocar assim, ó. Deseja excluir o item. Aí aqui eu vou colocar o número do item. Então, ó, eu vou tirar esse 2 pontos aqui, vou dar um espaço. Concateno com a variável linha a ser excluída. E pego o valor dela. Então aqui já vai mostrar a primeira informação que eu preciso, que no caso é o número do item. Aí aqui eu vou colocar o sinal de concatenação, tá? Concatenação não, o concatenação tem que ser aqui em cima, ó. Aqui, show? E aqui embaixo eu apenas coloco vírgula, espaço e o underline. Deixa eu ver aqui se está certo. Na verdade aqui, ó, eu tiro essa vírgula daqui, deixo só o concatenação e a vírgula entra aqui, beleza? Agora sim. Então vamos voltar no nosso código, nosso formulário, adicionar algum item aqui, apertar Delete, Enter, ó. Deseja excluir o item 2? Vou colocar não. Apertar para baixo, Enter. Deseja excluir o item 1? Vou apertar não. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ah, um detalhe, tá? Quando a gente colocar que não quer excluir, eu também quero sair do modo de excluir. Então, ó, dentro dessa macro, se ele responder que não, aqui, ó, respondi que não. Antes de dar o exit sub, eu vou dar aqui um enter. Aí o exit sub vai ser executado. Fecha aqui o bloco if. Mas antes de dar o exit sub, eu vou pegar o formulário PDV, pego a label modo excluir e tiro ela da tela. Porque se eu cancelei, é como se eu estivesse apertando o ESC, tá? Cancelei, tira o modo de excluir da jogada. Vamos voltar agora para a gente ver se vai funcionar. Executei, apertei aqui Delete, apertei Enter, cancelei, ó, saiu do modo de excluir. Beleza, se eu apertar Enter agora, ele não entra naquela mensagem de pergunta, porque eu primeiro tenho que apertar Delete para entrar no modo de excluir. Selecionar o item de baixo, aperto Delete, ó, desejo excluir o item 1. Agora aqui abaixo, eu quero colocar o nome do item. Depois eu quero colocar uma outra linha com a quantidade, o preço e o total. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu colocar não. Vou colocar assim, olha. Para eu dar uma quebra de linha, aqui, ó, uma quebra de linha, não mais aqui no código, mas na hora de visualizar os dados, tá? Eu vou colocar assim. Tiro essa vírgula, concateno de novo. E aqui eu vou colocar vba.vb_newline. Aí eu coloco concatenação, dou outra quebra para você visualizar. Vou vir aqui, ó, vou dar mais uma quebra de linha, vba.vb_newline. Agora eu vou dar uma quebra de linha no código, tá, para você conseguir ver. E aqui eu vou colocar a planilha itens, só que dessa vez na coluna B, que é onde eu tenho a descrição. Na mesma linha que eu estou excluindo, eu pego então o valor. Aí aqui entra a vírgula e o underline, tá? Olha só, esse monte de i comercial aqui, ó, tá fazendo com que todo esse texto seja junto num único texto para poder mostrar dentro da mensagem box. E essa linha de vba.vb_newline quer dizer que vai ter uma nova linha dentro desse texto. Vai aparecer, deseja de fato excluir o item, aí o número do item. Aí depois vai dar 2 espaços de linha e mostra a descrição do item. Quer ver? Vamos voltar aqui, executar de novo, adicionar. Ó, vou apertar Delete, Enter, olha lá. Então mostrou aqui embaixo o nome do item. Agora eu quero logo na próxima linha saber o preço, a quantidade e o preço, né?
Aí vou colocar alguns pontinhos, igual eu fiz ali em cima, e o total. Eu vou colocar aqui que não. Vou vir aqui dentro dessa mensagem novamente. Vou dar mais uma quebra de linha aqui, tá? Ó, então apago essa vírgula, tá vendo? Ó, deixa a vírgula ali no final. Coloco concatenação e a quebra de linha. Coloco mais uma, vba.vb newline, concateno, quebra a linha. Pego agora a planilha itens, a célula da coluna C. Deixa eu ver aqui, ó, o preço, tá vendo? Ó, célula da coluna C, juntamente com a linha a ser excluída. E aqui eu vou pegar a propriedade text e não mais a propriedade value, tá? Vou concatenar novamente, vou colocar aqui, entre aspas, um x, para dizer que está multiplicando. E vou pegar novamente aqui a planilha itens, a célula da coluna D, agora, que no caso é onde eu tenho aqui o preço, tá? Vou pegar, então, a propriedade linha a ser excluída. Deixa eu dar uma quebra de linha aqui também para você visualizar tudo na mesma tela, tá? Pego a linha a ser excluída e pego também a propriedade text. Agora eu quero colocar aqui alguns pontos, então vou colocar aqui uns 4 ou 5 pontinhos e vou concatenar com o total. Então pega aqui a planilha itens, a célula da coluna E, que é onde eu tenho o total, na mesma linha qual eu estou excluindo, e pego o text dessa linha também. Parece um pouquinho complicado, tá? Mas se você estudar um pouco sobre essa questão de concatenação aqui no VBA, você vai ver que tudo isso, desde aqui, ó, até aqui, vai ser juntado num único texto para poder ser mostrado na mensagem, tá bom? Vamos então executar para você ver o resultado disso aqui tudo, ó. F5, vou adicionar, vou pegar aqui agora delete, vou selecionar ali o chocolate, vou dar um enter, olha lá, ó. Então, mostrou o item, o preço, quantidade e o preço total. Agora, ao confirmar isso, ele está removendo, ok? Olha lá, ó, produto excluído com sucesso. Mas a numeração ela não está legal, então eu vou fazer agora o ajuste dessa numeração. Vamos lá. Antes, deixa eu só colocar aqui, ó, na mensagem de produto excluído com sucesso, eu vou colocar o VB information para ficar uma bolinha com um ponto de informação, ponto de exclamação, e vou colocar o título PDV Excel com Edvan Cabral. Aí você pode colocar aí o termo que for mais conveniente para você, tá bom? Agora aqui embaixo eu vou criar uma macro para poder reordenar itens PDV. Aí você pode chamar aí do que você quiser, tá bom? Eu vou pegar essa macro reordenar itens PDV e vou chamar ela aqui, ó, antes de dar a mensagem que o produto ali foi excluído com sucesso da nossa planilha de frente de caixa. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que rodar uma vez para cada linha, colocando aqui, ó, o número atual, né? Tipo, número 3, número 2, número 1, número 2, número 1. Ou seja, a quantidade de itens que tiver, sempre colocando ali menos 1. Então, o primeiro passo é saber qual é o total de itens que tem, tá bom? Vou fazer assim, ó. Eu vou vir aqui, vou criar uma variável que eu vou chamar de total itens, vai ser do tipo long, e essa variável total itens, ela vai ser igual à nossa planilha itens, todas as linhas que foram usadas, tá? A contagem dessas linhas, menos 1. Afinal de contas, o nosso cabeçalho não conta. Então, se eu vier aqui, ó, e executar com F8 essa macro, ó, F8, F8, F8. A nossa variável total de itens está dizendo que nós temos 2 itens, ó, 1, 2. A primeira linha não conta, tá? Agora, o que eu preciso? Ó, deixa eu parar aqui o meu código. Eu preciso usar um código, um laço de repetição, que vai passar todas as linhas. Então, eu vou colocar aqui o laço for. O laço for next, eu já expliquei sobre ele, é importante que você, como programador, conheça, mas o que eu vou te mostrar aqui é uma maneira diferente de fazer. Eu vou fazer ele de trás para frente, tá? Ou seja, eu quero começar lá de cima até o final, mas eu quero começar do maior número para o menor, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar uma outra variável, chamar de i. Essa variável i vai ser, digamos que o nosso ponto-chave do laço for. E eu vou iniciar, então, ó. Pega a variável i, começa ela no total de itens, e ela vai até chegar no número 1. E aí, para você fazer ele virar ao contrário, você tem que escrever step negativo 1. É como se fosse o passo negativo. Ao invés de do 1
para o 2, ele vai do 2 para o 1, ele vai de trás para frente. Aí você vem aqui e escreve um next, tá? Esse comando, se você não entender, é importante que você pesquise sobre ele, tá? O VBA, assim como qualquer outra linguagem de programação, tem vários comandos que já existem para nos auxiliar, e quanto mais você conhecer, melhor, tá bom? Então aqui dentro eu vou dizer o seguinte, olha, lá na planilha itens, o valor da célula A, ok? O valor da célula A. 2, por exemplo, o valor da célula A2 vai ser igual à variável i. Só que eu não posso pegar aqui a célula A2. Eu tenho que pegar A2, depois A3, depois A4, depois A5 e por aí vai. Então, eu vou criar agora uma outra variável que eu vou chamar de x, e essa outra variável eu vou iniciar ela valendo 2, ok? E aqui dentro, toda vez que eu passar, eu digo que x recebe x mais 1 para ele descer. Agora aqui onde eu coloquei 2, ó, eu coloco a variável x. Vou agora executar com F8 para você ver o que vai acontecer. Ó. F8, F8, vamos lá. Primeiramente eu vou apertar F8 aqui, veja que o total de itens é 2. A linha aqui, ó, representada pela variável x, começa do 2. Então, ó, 0, variável i vai ser igual ao total, ó. Olha lá. E ela vai sempre menos 1, ela vai sempre voltando menos 1 até chegar no 1. Então, planilha na linha 2 da coluna A vai receber o número 2. Então, avança. Aí, quando você executa de novo, ó, o i agora vale 1. Por quê? Toda vez que o next é executado, o i não recebe mais 1, como é o padrão, ele recebe menos 1. E a nossa variável x agora passou a ser a linha 3, vai receber o valor da variável i, ó. Tá vendo? Desse modo, toda vez que nós executarmos essa reordenar, ele vai pegar a quantidade de linhas que tiver aqui, vai pegar o maior número e colocar em cima, e vai sempre colocando menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, até chegar no final. Então, aqui vai ter o maior número, e no final vai ter o número 1. Sempre, sempre, sempre. Para funcionar, a gente precisa chamar essa função aqui dentro, tá? Então, observe o seguinte, ó, agora ele vai fazer a reclassificação. Eu vou até comentar aqui, ó, para a gente ver isso de fato acontecendo, tá? Vou dar um clique duplo aqui. Eu vou adicionar pelo menos uns 5 itens para poder você visualizar tudo mesmo, tá? Vou pegar agora o item número 3. Eu vou apertar aqui para baixo, vou apertar Delete e vou dar um Enter. Olha lá, ó. Deseja de fato excluir o item 3, a Mashup? Ok, vou colocar aqui sim. Excluiu, tá vendo, ó? 4, aliás, 5, 4, 2, 1. Ele excluiu 3. Agora a gente vai reordenar os números, ó. F8, F8, F8. Total de itens é 4. Então aqui ele vai começar colocando o total de itens, ó. Quer ver? F8. Olha lá. Colocou. Avança para a próxima linha. Avança para o próximo item, que como está negativo 1, o próximo item passa a ser 3, olha lá, ó. Tá vendo? Colocou o número 3 ali. Avança para a próxima linha. Próximo item, ó, 2. Tá vendo? Então, agora, toda vez que a gente executar, vou dar aqui um F5, ele vai sempre reclassificar da forma correta. E aí tem um detalhe. Veja que na planilha ele reclassificou, mas aqui está errado. Então, a gente vai acertar. Vamos fazer o seguinte, é só inverter aqui, ó, onde eu chamei a função. Primeiro, eu tenho que chamar a função reordenar. Aí, só depois, eu chamo a função listar. Show? Havia colocado ali no lugar errado. Desse modo, agora, a gente tem exatamente o que eu quero aqui, ó, que é a remoção do item e a reclassificação dos dados de forma correta. Vamos lá. Vou apertar aqui Delete, Enter, olha lá, ó, chocolate ao leite, garoto batom aqui tá certinho, confirmei, ó, olha lá, ó, 3, 2, 1. Vou apertar para baixo agora até o item 1, Delete, vou dar um Enter, ó, confirmei, olha lá, ó, 2 e 1. E observe que aqui, após eu excluir, ele não moveu a seleção do item lá para cima. Então, vamos fazer o seguinte, ó, dentro dessa função aqui, vou pegar o linha excluir, vou dar um Ctrl X, vou colocar antes da listagem, tá? E eu vou também pegar o linha itens e vou voltar ele para 2. Toda vez que eu excluir um item, eu quero que ele refaça a pesquisa, e levando tudo lá para cima, tá bom? Deixa eu ver aqui agora se... Ah, faltou um detalhe. Quer ver, ó? Faltou a gente pegar aqui dentro do código de adicionar o item, ó, essa parte aqui, ó, que é o P destaque, essa parte aqui faltou.
Vou dar um Ctrl C. Vou lá dentro da macro que nós acabamos de criar aqui, ó. Antes aqui da listagem, eu vou também movimentar o item para a primeira posição, tá bom? É como se eu estivesse dando um reset. Após excluir, eu reseto toda a busca. Vamos então testar para ver se isso de fato vai acontecer. Vou adicionar aqui o item. Vou excluir. Vou pegar mais alguns aqui. Vou excluir o último, tá? Ó, delete. Enter. Sim. Olha lá, ó. Excluiu tudo. Voltou lá para cima. Tudo certinho. Show? Creio eu que nessa tela aqui não há mais nada para... Ah, não, tem um detalhe ainda. Falta a questão dos atalhos para acionar o botão Nova Venda e acionar o botão Fechar a Venda. Aí depois disso, a gente já pode começar a construir o formulário onde faremos o fechamento dessa venda. Então, na próxima aula, a gente inicia esse processo. Dando sequência à nossa planilha de PDV, usando aqui o Excel, no exato ponto que paramos no vídeo anterior, eu percebi que faltou uma atualização importante aqui após fazer a exclusão, que é o cálculo dos itens. Observe que eu tenho 3 itens e ele está continuando aqui considerando 4. Então, para resolver esse problema, dentro da macro que faz a classificação dos itens, ó, não, dentro da macro de excluir, a gente pode, tanto faz antes ou depois em qualquer local aqui, chamar a macro calcular itens PDV Excel. Aí, desse modo, toda vez que fizermos a exclusão, automaticamente ele vai atualizar os itens. Ó, vou apertar aqui Delete, depois Enter para poder confirmar, e de fato eu vou confirmar. Agora sim, fez todo o processo e atualizou aqui. Show? Beleza, agora vamos então tratar do nosso botão aqui, Nova Venda, um atalho para ele, e também o botão Fechar Venda, um atalho para ele. Vamos lá. Eu vou fazer assim, eu vou pegar essa label de exclusão aqui, ó, vou segurar Ctrl, fazer uma cópia dela, vou colocar ela aqui em cima por enquanto, vou apertar F4, vou mudar aqui o forecolor dela, tá? Vou colocar um cinza, aí você pode colocar aí o que você quiser. O texto dela eu vou colocar assim, olha, nova venda, aí vou colocar a tecla F1 para nova venda. Aí sim, eu não sei, provavelmente os PDVs, eles devem ter uma tecla específica para cada ação. Deve ser algo genérico, eu acredito que seja, tipo, todo PDV, tal item faz uma nova venda. Eu não sei se estou falando bobeira, tá? Mas eu não sei qual tecla seria essa. Um próximo projeto que eu for desenvolver, eu vou estudar mais para isso. Aqui eu vou colocar apenas a tecla F1 mesmo, tá? Vou dar aqui um espaço, uns 2 ou 3 espaços, e vou colocar assim, ó, fechar a venda. Aí vou colocar aqui a tecla F2, beleza? Vou dar mais alguns espaços aqui. Vou colocar remover item selecionado, né? Vamos colocar remover item selecionado. Aí vou colocar aqui a tecla delete. Aí vou dar um enter. Show? Essa label aqui eu vou colocar ela exatamente em cima dessa daqui. Só que eu quero que ela fique atrás e eu quero que ela apareça, porque se eu vier aqui, ó, e executar com F5, ela não está aparecendo, mas essa eu quero que ela sempre apareça. Então eu vou vir aqui, vou selecionar ela, essa daqui, vou na propriedade visible, vou alterar ela para verdadeiro, e agora ao executar a gente tem essa informação aparecendo aqui abaixo. Mas se eu adicionar o item, olha só, e apertar a tecla delete, ó, apertei, delete, não está dando para ver a nossa label de modo de exclusão, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, essa label que tem a nossa legenda, eu vou enviar ela para trás. Eu posso, com ela selecionada, clicar aqui, ó, nesse botão, ou ir clicando com o botão direito, clicando em recuar até ela ficar atrás da label modo de excluir. Desse modo, ela sempre vai aparecer. Mas se eu adicionar um item e apertar delete, aí a outra aparece. Aqui ela não está aparecendo. Deixa eu clicar de novo, ó. Vou selecionar de novo, tá? Vou clicar aqui em enviar para trás. Show? Agora eu vou salvar aqui. Vou executar. E vamos então testar. Apertei delete. Olha lá, agora sim. Então, essa do delete está por cima. Quando ela aparecer, ela tampa a outra. Se eu aperto o ESC para poder sair, veja que agora ela sumiu e volta a aparecer essa daqui. Então, vamos agora tratar dos nossos dois atalhos, F1 e também F2. Vamos lá. Vou selecionar o nosso elemento, onde a gente vai digitar as coisas, né? Vou dar um clique duplo. Vou entrar aqui no evento key down e vou colocar assim, olha,
caso eu estiver apertando a tecla VBKey F2, aí eu quero chamar o clique do botão BT, nova venda, clique. Beleza? Vamos testar? Vou dar aqui um F5, vou adicionar alguma coisa, vou apertar F2, né? Na verdade era F1, né? Eu coloquei F2. Vou apertar F2, ó. Olha lá. O que ele está dizendo? É o mesmo efeito se eu estivesse clicando no botão nova venda. Se eu colocar assim, limpa tudo, prepara uma nova venda. Show? Aí tem um detalhe importante. Se por acaso eu apertar F2 estando no modo de excluir, eu tenho que tirar a nossa label modo de excluir daqui. Então eu vou entrar aqui, ó, dentro da nossa macro, da nossa nova venda, ó. Vou clicar aqui, tá vendo, ó? Cliquei no módulo, clico aqui em cima, venho na macro, nova venda, PDV Excel, e aqui eu pego o formulário PDV, a label form PDV, a label LBL modo excluir, tiro ela da tela, ok? Ó, coloco ela igual a falso, pego a nossa linha excluir, começo ela do 2 novamente, tá? Só para ter certeza de que quando eu for excluir, por algum motivo qualquer, ela sempre vai resetar do 2. Show? Continuando aqui, eu vou voltar no nosso código e vou acertar aqui, ó, ao invés de F2, eu vou colocar F1, porque é essa tecla que eu quero para a nova venda. Agora, eu vou pegar o botão fechar venda, vou selecionar ele, vou apertar F4, vou dar um nome para ele, porque eu ainda não havia feito isso. Vou chamar ele de BT fechar a venda. Show? Vou dar um clique duplo nele e, por enquanto, como eu ainda não tenho o formulário para fazer o fechamento dessa venda, eu vou apenas chamar aqui, ó, mensagem box, aí vou colocar fechar venda, só para você saber, né, que o código daqui foi acionado. Agora eu vou entrar aqui dentro do nosso elemento novamente, esse elemento aqui, ó, vou dar um clique duplo nele, pego o evento keydown e vou verificar assim, se, ó, caso a tecla que eu apertei foi a tecla F2, aí então eu vou chamar o clique do BT fechar venda. Show? Desse modo, ao executar e apertar aqui a tecla F2, a gente vai fazer então a macro fechar a venda. Essa macro fechar a venda, o formulário fechar a venda, tudo que faremos relacionado ao fechamento dessa venda, eu vou fazer então na nossa próxima aula. Espero você lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.